vim aqui rapidinho na Disney porque eu quero dar essa aula pra vocês diretamente da Disney. Vamos lá? Vamos pra aula que eu tô esperando. Ei! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Depende do horário que você esteja assistindo essa maravilhosa aula. E hoje, diretamente da Disney, porque vamos continuar falando de contos de fadas. Só que o nosso conto de fadas é uma história diferente. Qual conto de fada que vocês estão lendo? Era uma vez, outra vez. Já perceberam o tanto que ele é diferente, gente? Não é? E aí, vocês estão gostando? Vocês já terminaram? Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro? Então vem comigo. Carla, vamos viajar nesse universo de um conto de fadas. Só que, como a tia Carla falou, é um conto de fada diferente. Não é nada tradicional, né? E aí? Mas o que é, tia Carla? Por que não é um conto de fada tradicional? Vamos falar então sobre. Como a tia Carla falou, a gente vai se aventurar nas aventuras de contos de fadas. O primeiro deles é o Era Uma Vez, Outra Vez, né? Que a tia Carla já apresentou para vocês lá na aula ao vivo com o Pierre Deck. E, gente, como a tia Carla falou, eu procurei essa versão em PDF e não achei. Cuidado, porque às vezes vocês digitam e vai aparecer um livro lá que não é dos autores, que é a Gláucia Gonçalo. Quem é Gláucia? A Gláucia Levitsky, né? Que ela nasceu em Niterói, uma família de educadores. Ela é formada em comunicação social e sua grande paixão sempre foi inventar histórias. É autora de livros infanto-juvenis, professora e editora de um site de literatura. Já o Gonçalo Párcamo, ele nasceu no Chile, mas mudou para o Brasil em 1976. É artista plástico, ilustrador e cartunista. Conquistou prêmios de melhor ilustração de livro infantil, como HQ Mix, em 2002, 2004 e 2006. Então, são autores dedicados realmente para a literatura, né, meus amores? Bem, vamos falar do livro Era Uma Vez, Outra Vez, que é sim um conto de fada. Apesar de ser um conto de fada diferente, é um conto de fadas. Pensem vocês a seguinte situação, meus amores. Olha só, você está numa biblioteca qualquer, você está lá no Leonardo da Vinci. Você está procurando um certo livro, mas não sabe que livro que você quer. Então, o que vocês fazem, geralmente? Eu quero ler, vou à biblioteca, só que eu não sei qual livro que eu quero ler. Então, vocês ficam andando de uma estante para outra, até achar aquele livro que você veja, nossa, é esse, aquele livro que te seduz, né? Você pega o livro, olha, lê o resumo, lê a orelha, e é esse o ritual daquelas pessoas que querem ler o livro, mas não sabem que querem qual livro ler, né? Quem é um frequentador da biblioteca lá de Taguatinga sabe que é assim, né? Você gosta de ler, às vezes a gente não sabe qual livro que a gente quer ler, então a gente fica andando lá pelas estantes, pega um, pega outro, até achar aquele livro que te seduz. E é isso que aconteceu com a leitora do livro que é em questão. Ela estava querendo ler um livro, não sabia qual era, saiu procurando pela biblioteca, até que achou aquele livro que falou assim: é esse que eu quero ler. Só que o que acontece, gente? Era um livro bem velhinho, sabe? Porque muitas pessoas não o pegaram para ler. Então, era um livro todo velhinho. Parece que o livro até falou com ela assim: olhe, olha eu aqui, sou eu mesmo que você busca, percebe? Olha a minha capa, eu estou desbotado. Você pode até não gostar disso, mas é porque eu já visitei tantas casas, eu fui acarinhado por tantas pessoas, visitei tantos quartos, salas e banheiros, por isso que eu tô assim. Mas me pega, eu sou legal, gente. E aí a leitora ficou encantada e quis ler este livro. Pegou o livro, como é que vocês fazem lá em Taguatinga? Pega o livro, pega e sai? Não, a gente tem que pegar o livro e passar pela bibliotecária, que geralmente que tá lá, tia Adriana. E é isso que ela fez. Pegou o livro, né? Olhou direitinho, viu que realmente era um livro antigo, né? E gostou disso, gostou do fato do livro ser um pouco antigo, pegou o livro e foi até a bibliotecária, né? Para fazer a ficha de empréstimo. Ela ficou muito feliz. Ficou, nossa, até que enfim, um livro que eu queria ler e tal. Aí foi lá na tia da
a bibliotecária, né? Fazer a ficha de empréstimo. Ela se lembrou disso. Quando chegou lá na bibliotecária, o nome da bibliotecária, a bibliotecária Ora Bolas, ela trabalha no meio dos livros, mas nem liga com o que está dentro deles. Então, era uma bibliotecária. Aí a gente já começa a ver que é um livro diferente. Porque as bibliotecárias, gente, elas conhecem todos os livros que tem uma biblioteca. Eu não tô mentindo, tá? Se você chegar na tia Adriana e perguntar, tia Adriana, qual é a história desse livro? Ela vai saber. Só que a bibliotecária desse livro que a gente está lendo era diferente, ela não sabia o que estava acontecendo, não. Ela só estava ali para fazer ficha, não lia, só pegava assim e via o superficial. E quando ela pegou o livro que a menininha quis ler, falou assim: esse livro, cheia de marca de dedo, todo amarelo. Aí ela pegou, olhou para a menininha e falou bem assim: quer levar este livro velho? Há anos que ninguém o lê. Tem certeza? Quer levá-lo? Veja, naquela instante ali na frente, há tantos livros novos que a gente recebeu semana passada. Eles estão até nos livros, na lista dos mais vendidos. Só que a menininha, gente, ela era decidida. E ela falou: eu quero levar esse livro. O que, que essa bibliotecária está pensando? Eu gosto de quê? Eu gosto de livros de meninos jovens? Eu gosto de heróis? Eu gosto de terror? O que, que eu gosto? Não, eu quero me divertir, eu quero esse livro. E aí a menininha conseguiu locar o livro, né? Alugar o livro. Enquanto isso, lá dentro do livro, enquanto ficava essa indecisão, a menininha escolhendo o livro, a bibliotecária falando para ela não pegar, lá dentro do livro acontecia algo inimaginável. O narrador, que antes fazia muito sucesso na biblioteca, estava todo agitado, porque ele finalmente ia ler a história de novo. Há muito tempo ele não lia, né? Então ele ficou muito feliz. Só que quando ele começou a ler a história, ele percebeu que estava tudo diferente, gente. Alguns personagens se aposentaram, outros estavam em praias, outros tinham tomado rumos completamente diferentes, estava uma bagunça. Então, o narrador tinha que fazer o quê? Arrumar aquela bagunça. E aí começa a nossa história. O narrador começou a buscar os personagens para contar o livro pela última vez, né? Pelo menos pela última vez. E é assim que inicia a leitura do nosso livro, tá bom? Com toda essa confusão, o que, que irá acontecer na história desse livro, gente? O que, que vocês acham que vai acontecer? Eu estou super curiosa. Quer dizer, eu não estou curiosa não, porque eu já sei o que, que vai acontecer. Mas e vocês estão curiosos? O narrador, amedrontado, com medo, né? Começou a ler o Era uma vez, começou a ler o Era uma vez, né, para a menininha. Só que antes ele teve que fazer o quê? Teve que procurar esses personagens para contar a verdadeira história, porque estava toda diferente, porque os personagens tomaram rumos diferentes. Uma vez, outra vez. E eu quero falar com dele de novo, gente. Acho que tem alguns aspectos importantes que eu deixei de falar no outro vídeo, quero complementar nesse diálogo de hoje. Mas antes, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Depende do horário que você esteja assistindo essa maravilhosa aula. E hoje estou aqui para falar de novo, novamente, mais uma vez do Era Mais Uma Vez, outra vez agora, outros aspectos, tá bom? Ai, bom demais escutar contos de fadas, né, meus amores? Então vamos lá. O que, que a tia Carla vai falar aqui agora? Vamos lembrar um pouquinho o que a tia Carla falou na outra aula? Que eu falei o quê? Que o livro era um livro que estava esquecido, empoeirado na biblioteca, né? Até que a menininha quis ler. A bibliotecária quis tentar inverter, fazer com que a menininha não lesse, porque aquela bibliotecária, ela trabalhava com livros, mas não entendia nada de livros, elas não lia. E a gente sabe que o importante não é a capa de um livro, o importante é a história que ele conta, né? E é isso que a menininha também pensava assim. Ela queria ler aquele livro e pegou o livro, apesar da bibliotecária for contra. Quando ela começou a ler, o narrador ficou muito feliz, porque fazia tempo que ele não contava a história, mas ao mesmo tempo ele ficou desesperado. Por quê? Quando ele começou a ler o livro, gente, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E olha aí, ele começou há muito tempo, num distante reino de Anascar. Aí ele
Anascar, ele já percebeu que o Anascar não estava lá no reino. Aí ele continuou. Oxi, que reino é esse aqui agora? Gente, a história verdadeira se passava no reino da Calibúrnia, mas quando ele começou a ler o livro, ele percebeu que o reino da Calibúrnia estava completamente diferente da última vez que ele tinha lido, né? E ele viu que alguma coisa errada estava acontecendo ali. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer o seguinte: ir direto na página que estava o rei. E ele levou um susto. Por quê? Porque o rei não estava lá. O rei, cansado de ficar em um reino que não acontecia nada, porque ninguém lia o livro, o que o rei fez? Resolveu vender o reino e comprar uma praia. É verdade, gente. Quando o narrador chegou na página que tinha um reino da Calibúrnia procurando o rei, ele viu que apenas tinha um bosque e um castelo lá no fundo, mais ou menos esse desenho aqui, não tinha mais nada. E sim, a história realmente estava bem diferente, porque o rei simplesmente vendeu o reino da Calibúrnia, vendeu porque ele estava cansado e comprou uma praia. Fez um novo investimento que foi a praia. E quem comprou o reino? O dragão. Então, olha só, gente, olha que confusão para o narrador, coitado do narrador. Começou a contar uma história que o rei não estava lá, o dragão era dono do reino, o narrador ficou desesperado, então ele pensou: olha, eu tenho que resolver esse problema. Ele tinha que colocar aquela história em ordem, porque uma menina tinha pegado o livro. E se ele não agisse rápido, a leitora iria perceber que aquele conto estava todo desarrumado. Gente, mas não tinha jeito. Ela já tinha pegado o livro, ela já estava com o livro em mãos. Então, o que o narrador teve que fazer? Começou a contar a história do jeito que estava mesmo, né? Com um novo enredo, com uma nova história que desconhecida até para o narrador, porque ele nunca tinha contado, né? Uma nova história contada, escrita não pelo leitor, ou não pelo autor, desculpa. É uma história que foi escrita pelos próprios personagens. Lembra que a gente fez um peer deck na aula ao vivo e tinha uma pergunta lá para vocês, quem é que decidem o final das histórias dos contos de fadas? E a maioria colocou o autor, porque realmente o que acontece nas histórias dos contos de fadas? Quem decide o destino dos personagens são os autores. Só que nessa história, como a tia Carla está cansada de falar, é um conto de fadas, mas é um conto de fadas diferente. Quem decidiu o rumo dos personagens foram os próprios personagens, né? Então, olha só, o rei já foi lá para a praia. O dragão ficou o dono do reino da Calibúrnia. E vocês, quem já está lendo, está percebendo que os personagens que aparecem aí, que são personagens de contos de fadas, eles não são nada tradicionais, né? Do que a gente já conhecia, porque eles tomam o rumo que eles querem. E aí o narrador teve que contar essa história, gente. Uma história que não tinha reino, uma história que o reino não tinha príncipe, o reino não tinha princesa, o reino não tinha carruagem, e o narrador teve que contar a si mesmo, né? Seja, ó, vamos lá, vamos nessa. Pois é. Quem quiser saber como o narrador juntou o cenário que tinha sido perdido e os personagens que cada um tomou um rumo diferente, né? Para aquela leitora que convicta de que queria ler aquele livro, aí vocês vão ter que ler, né? Para saber. Ele conseguiu, tá, gente? Ele conseguiu juntar todos os personagens, ele conseguiu colocar os cenários que tinham sido perdidos. Como, tia Carla? E aí, é isso que eu quero que vocês descubram sozinhos. Como foi que esse narrador conseguiu juntar esses personagens? Tem algo no livro que é bem interessante, que é o Enigma do Dragão. É o ponto crucial para o narrador contar essa história, né? Ele tinha que decifrar o enigma do dragão. E será que vocês conseguem decifrá-lo? Eu vou colocar o enigma aqui, ó. Para quem leu, acho que está tranquilo. Para ter a mão da princesa, um enigma será decifrado. Para obter sua beleza, um feitiço será quebrado. Ouçam vocês, então, sem olhar para os lados, com muita atenção, a verdade dos fatos. Qual é a verdade dos fatos?
Um príncipe foi à pescaria, mas o peixe feiticeira era. Fisgado usou feitiçaria, fazendo dele uma fera. Um nome não é nada, uma letra muda tudo. No lugar a letra acertada, trará o amor mais puro. E o fogo virará mel quando a lua surgir, se na cauda o anel e o nome certo repetir. Quem lê, gente, vai saber desse já tá na cara o que que é. Mas eu já falo para vocês, o dragão queria casar com a princesa. Sério, gente, é sério. Eu gostaria que vocês aproveitassem essa leitura e pensassem no papel do leitor, que o leitor não é só um coadjuvante, ele é muito importante para a história, né? O leitor que tem a imaginação, né? Os personagens não existem sem a imaginação do leitor. É por isso que a tia Carla sempre pede para vocês, quando tem um livro do filme, eu falo, leia o livro, não assista o filme, porque é o filme que vai fazer com que a gente tenha essa imaginação, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha do Era Mais Uma Vez. Aproveite que foi uma aula curtinha e leia aí mais um capítulo, tá bom? Um beijo! You got a friend in me. Gente, e aí, gostaram do vídeo? Dá um like aí, ó. Se eu chegar a 1000 likes, sabe o que vocês vão ganhar? Uma viagem, sabe pra onde? Pro Leonardo da Vinci! Ei!